São 11h02 e uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data aponta que mais de 70% dos venezuelanos querem a saída de Nicolás Maduro do poder. E para a gente falar mais sobre essa pesquisa, a gente tem um convidado aqui, o diretor do Instituto Ideia Big Data, o Maurício Moura, o CEO do Instituto Ideia Big Data. Como vai, Maurício? Bom dia para você, obrigado pela participação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes. Ô Maurício, que outros números você destaca dessa pesquisa? Quais foram as conclusões? Eu acho que são três, né? A mais forte foi uma das que você mencionou aí. Existe um apelo popular muito grande pela saída do presidente Maduro. Acho que ele vem perdendo popularidade desde da eleição do Congresso de 2015, onde a oposição teve uma grande vitória. A segunda, existe ainda um grau de incerteza muito grande em relação ao que vai acontecer, mesmo quando a gente pergunta se as pessoas apoiam o governo interino, tem quase 35% das pessoas dizem que não sabem. Quando a gente pergunta se a situação vai melhorar ou piorar, a maioria esmagadora acha que vai piorar. Então a gente percebe que existe um grau de incerteza muito grande da população em relação a isso. E por último, achei interessante que a gente fez uma pergunta sobre o apoio a uma eventual ação mais incisiva dos Estados Unidos e foi amplamente rejeitada, né? Mais de 80% são contra. Então acho que esses são os três grandes conclusões aí da pesquisa. Pois é, né? Como você destacou, de um lado a gente tem uma rejeição muito grande ao governo do Nicolás Maduro, mais de 70% das pessoas querendo que ele saia da presidência, mas por outro lado fica em torno de 30%, 40% o percentual de pessoas que reconhecem o Juan Guaidó como presidente interino. Há uma parcela considerável aí de pessoas que não sabem ou não responderam e outras que não reconhecem mesmo, admitem que não reconhecem Guaidó como presidente interino. O que é que isso mostra pra gente, Maurício? De um lado a gente tem uma rejeição muito grande ao governo, mas de outro um apoio relativamente pequeno ao Juan Guaidó? Lembrando que até pouco tempo o Juan Guaidó era um grande desconhecido da opinião pública venezuelana. É como se um deputado que a gente tem no Congresso hoje de 33 anos virasse, de um dia para o outro, virasse presidente da República no Brasil. Então as pessoas não conhecem. O que eu percebo também é que existe ainda uma grande dúvida dos venezuelanos em relação ao processo de autoproclamação dele. Porque lembra que durante muitas vezes a Venezuela houve ondas de protestos muito grandes nas ruas da Venezuela e o chavismo continuou. Então as pessoas são muito inseguras em relação a essa mudança no curto prazo, né? Por outro lado, como você mencionou, eu acho que o ponto mais forte da pesquisa é a rejeição ao atual presidente é enorme, né? Pois é, e há essa outra questão que foi colocada na pesquisa sobre uma atuação dos Estados Unidos, né? Vocês perguntaram se os venezuelanos apoiariam uma eventual ação americana na Venezuela, e aí há uma ampla maioria dizendo que não, né, Maurício? Os venezuelanos não querem essa ação dos Estados Unidos. Por que isso? Eu acho que tem um fator pontual que as pessoas temem uma conclusão sangrenta ou eventual guerra civil na Venezuela. Então existe uma preocupação de que a violência pode descambar. Eu acho que, obviamente, com uma intervenção externa essa probabilidade aumenta. Por outro lado, eu faço pesquisa na Venezuela pelo menos desde 2011 e existe um sentimento anti-americano muito grande, mesmo na classe média venezuelana. Então acho que é a combinação dos dois, esse fator pontual do risco de violência com o sentimento tradicional anti-americano. Pois é, né, Maurício? E foi interessante você falar isso porque a pesquisa foi feita justamente por telefone, porque há uma dificuldade de acesso a dados na Venezuela, né? Vocês falaram com moradores de várias cidades grandes, incluindo a capital Caracas, né, por telefone e fizeram o questionário, né? Mas agora, como é que é esse acesso a informações lá na Venezuela? Você estava relatando que já faz algum tempo pesquisas lá no país. Como é que tem sido essa recepção e esse acesso às informações que chegam da Venezuela? Muito importante esse ponto. A gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento de fazer pesquisas com mais profundidade lá, porque primeiro é difícil acessar as pessoas, né? Lembrando que o sistema de telefonia na Venezuela é super instável, mas mais importante do que isso, as pessoas têm medo de responder pesquisa pelo telefone, obviamente, porque não sabe se está vindo do governo, não está. Então é um trabalho quase que de formiguinha tentar fazer levantamento de dados lá. Então, por outro lado, acho que a pesquisa pelo menos deu algum norte pra gente de qual é o sentimento atual da população. Perfeito, conversamos então com o Maurício Moura, CEO do Ideia Big Data. Mais uma vez, Maurício, obrigado pela participação, bom dia para você, parabéns pelo trabalho, até uma próxima. Abraço, obrigado.